nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós temos um ensinamento importante daquilo que deve ser a vida cristã. Nós temos o exemplo de João Batista. João Batista não era luz, mas ele veio dar testemunho da luz. É isso que o texto sagrado nos chama a atenção. Nós vemos como que o evangelista traz a figura de João como aquele que é o exemplo verdadeiro de discípulo e missionário, porque o evangelista diz que ele não era luz, mas ele veio dar testemunho da luz, ou seja, essa luz é o próprio Cristo, e ele reflete essa luz. Assim nós também devemos refletir a luz de Cristo no mundo, porque a nossa vida, ela manifesta a presença de Deus. Por isso que o evangelista diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, essa palavra precisa se fazer carne na nossa própria carne. Cristo Jesus precisa se fazer carne em nós. Ou seja, a nossa vida deve manifestar essa presença de Cristo no mundo. Por isso que a palavra viva, que é o próprio Cristo, quando é assimilada, aderida por cada um de nós, ela vai se tornando carne na nossa carne. Por isso também que o evangelista ele traz essa realidade sobre essa luz que está no mundo, mas o mundo não consegue contê-la, não consegue dominá-la, porque a luz é o próprio Cristo. A luz é o anúncio do Evangelho. A luz é o testemunho daqueles que aderem verdadeiramente à fé em Jesus Cristo.
Por isso que o evangelista também diz que esses não foram gerados do sangue, ou da vontade da carne, ou da vontade do varão, mas foram gerados do próprio Deus. O que significa isso? Porque é o próprio Deus que gera Cristo em nós. O próprio Deus que vai fazendo com que nós participemos da vida divina, porque é Ele que tem a iniciativa, Ele que vem ao nosso encontro. E é por isso que nós vemos no texto sagrado de hoje justamente isso, que esse Deus que vem ao nosso encontro, Ele vem anunciar, Ele vem testemunhar, Ele vem atrair a cada um de nós ao seu Filho. E essa atração que nós sentimos a Jesus Cristo nos leva a contemplar a verdade. E contemplando a verdade, nós temos a oportunidade de aderir à verdade ou não aderir. Por isso que esses que aderem à verdade, aderem a Jesus Cristo, esses começam a viver e experimentar uma vida nova em Deus, uma participação da vida divina, uma vida eterna começada nesta terra. Por isso que o Evangelho de hoje, ele nos chama a atenção justamente sobre esse testemunho que nós precisamos aprender a dar. Mas para que nós possamos dar testemunho, nós precisamos primeiro viver profundamente esta palavra, que é palavra viva, que é palavra de salvação, que é o próprio Cristo. Por isso, no final do Evangelho, o evangelista vai dizer: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele no-lo deu a conhecer. O Pai que nos revela o seu Filho. Ou seja, nós que queremos contemplar a face de Deus, nós só seremos capazes de contemplar a Deus através daquele que é o caminho, daquele que é o mediador entre nós e o Pai do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos fazer com que a palavra, a vida dele, o Evangelho, se torne carne na nossa própria carne, para que nós possamos ser esse reflexo da luz de Cristo que brilha no mundo, para que assim possamos verdadeiramente dar testemunho, sermos essas luzes que iluminam, esses sinais que indicam o caminho, esses sinais de Deus para a humanidade, da presença de Cristo em nós, desse Verbo que se faz carne na nossa carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.